Tá cheio de perguntas. Hello, gente! O Luquinha tá sem ponto, por isso que ele falou. Não, é que tá cheio de perguntas já, mal começou o programa. Boa tarde, que legal. Ô, Luquinha, eu vou contestar você hoje. Por quê? Porque eu perguntei o que de manhã na redação pra você? Se ia chover? Você fez tantas perguntas. Não, Não, você perguntou se ia chover, se ia virar o tempo. Aí, a nossa previsão do tempo diz que não. É verdade. Mas lá fora está sol, então não sei. Gente, não sou eu que faço. Eu recebo as informações e monto lá. Por isso que eu fiz essa pergunta, para dizer que não é a gente, tá? A gente recebe informação e passa. Não briga comigo se você sai com o guarda-chuva na mão e não chove. Pedro, obrigada pela música, viu? How deep is your love, Pedro? Meu amor é tão profundo por você, Pedro, por todo mundo. Bora lá começar o nosso programa, alimentando um pouquinho a nossa alma e o nosso coração. A gente faz, né? Todo dia a gente faz um plano. No começo do ano a gente desenha planos para a nossa vida. Você pode e deve fazer os planos para a sua vida. É saudável. Mas nunca se esqueça que o controle de tudo está nas mãos de Deus. E de uma hora para outra, Ele transforma do jeito que Ele quiser. Esse é o nosso toque de hoje. Zay Verde, o que tem no programa? Sol, a Rússia anuncia o registro da primeira vacina contra o coronavírus e começou no Brasil a última fase do teste da vacina de Oxford contra a Covid-19. Participe com a gente do programa e tire suas dúvidas. Já estou juntando as perguntinhas aqui e pelo Instagram também você pode mandar, mas olha só que bacana, você pode também concorrer pelo facebook.com/Falando Nisso Band, vários prêmios. São 2 super kits, um tem Tracta Polipet Cooper Ortovip e tem outro super kit Tarumã. Você vai curtir cada fotinho, marcar 2 amigos e compartilhar e você já concorre. Bora aprender bastante porque hoje é dia do seu direito. Bom, graças a Deus, né, a região aqui de São José dos Campos, Vale do Paraíba, tem cidades que não, mas a maioria já está na fase amarela do Plano São Paulo, Luquinha, assim como outras regiões do estado. Sim, né? com certeza. Só, e por conta disso aí, quais os serviços do Detran que voltaram a funcionar presencialmente? Pois é, a gente recebeu bastante solicitação para comentar sobre Detran, seja autoescola, seja multa, seja emplacamento, o que for. Ele está aqui para nos orientar. Nós vamos até São Paulo conversar com quem, Luquinha? Com o querido presidente do Detran de São Paulo, Ernesto Marcelani Neto. Muito obrigado. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você, a gente sabe da correria aí de toda a equipe do Detran, aliás, muito obrigada para a sua assessoria, que foi muito solícita em atender o nosso pedido, que na realidade é o pedido nos nossos telespectadores, né? Só que antes, Ernesto, tem uma pesquisa que a gente faz pelo Instagram, né, E aí Luquinha? todo mundo de casa pode participar, viu, Marcelani? Você de casa pode também, @Falando Nisso Band, responde pra gente a primeira pergunta da enquete. Você sabe quais os serviços do Detran que voltaram a funcionar na fase amarela? Só ninguém sabe. Olha só. 100% diz que não. E você tem dúvidas sobre como está funcionando a primeira habilitação agora na pandemia? 64% diz que sim, como eu comentei aqui pelo @Falando Nisso Band, você pode participar com a gente também e fazer a sua pergunta. Pois é, e a primeira pergunta que eu faço, Ernesto, é justamente como estava quando se iniciou em março essa pandemia e como está agora o serviço do Detran? Olha, o Detran de São Paulo, aí, por determinação do governador João Dória, tem priorizado muito a digitalização dos serviços, né? Então, portanto, desde o ano passado essa era uma realidade aqui no governo, o Poupa Tempo começa com essa bandeira e agora o Detran embarcou de vez nisso. Então, portanto, de março para cá, de quando as nossas unidades foram fechadas, né, um grande volume de serviços foram digitalizados. Hoje, toda a cadeia da CNH, né, da primeira habilitação, ela pode ser feita de forma não presencial, a transferência de veículo, enfim, tem uma série de serviços que o Detran já disponibiliza através dos canais digitais, né, de maneira muito cômoda para o cidadão, sempre pensando de maneiras alternativas, né, para que a gente evite aglomeração, para que a gente possa enfrentar a pandemia com segurança, mas sem deixar o cidadão desatendido. Então, portanto, essa foi a prioridade aqui
e hoje a gente tem aí uma condição de atendimento não presencial muito grande para aquelas demandas que chegam por parte do cidadão e também por parte dos CFCs, dos despachantes e também das empresas de vistoria de veículos. Ou seja, de uma situação ruim, a gente está aprendendo umas saídas boas, né, Luquinha? Essas adaptações é capaz Sim. que até a gente leve para frente, né, Sol? Bom, eu tô com outra perguntinha também que a gente recebeu pelo Instagram, que fala o seguinte: como está sendo feita as renovações de CNH aqui em São José dos Campos, Ernesto? Olha, Lucas, mais uma vez, né, o processo de transformação digital que vocês aí colocaram, ele é muito intenso, né? E hoje, por mais que as CNHs não vençam, né, desde 19 de fevereiro, quem tem a sua CNH vencida, né, na data da CNH, esse vencimento está suspenso. Então, a pessoa não precisa se preocupar com a renovação enquanto a pandemia estiver por aí. Mas o Detran aqui já disponibiliza uma forma de renovação que a gente chama de renovação simplificada, em que o cidadão não precisa ir nem ao poupa-tempo e nem à unidade do Detran. Ele, pelos canais digitais, ele faz o seu cadastro, se dirige até o médico, né, porque é obrigatório para a renovação da CNH esse exame médico, e depois ele recebe a versão digital da CNH em poucas horas depois desse atendimento no seu smartphone, e a versão impressa ele vai receber em casa no momento da reabertura das unidades. Então, portanto, não existe falta de atendimento. Eu faço aqui um apelo, né, para todos que estão aí nos assistindo, que nesse momento em que as CNHs não estão vencendo, que prevaleça o bom senso, né? Porque a gente tem aí cuidados, né? A gente ainda está num problema muito sério com essa pandemia, então, portanto, o bom senso tem que prevalecer. Mas destacando, né, por mais que a CNH não vença desde 19 de fevereiro, hoje o Detran disponibiliza um canal para que o cidadão faça essa renovação sem ter que ir até a nossa unidade. Então, não tem desculpa porque ficou mais fácil ainda, né, Luquinha? A gente recebeu também perguntinha de vídeo, vamos lá. Boa tarde a todos, eu sou Josair de São José dos Campos e gostaria de saber quando que vai funcionar presencialmente o Detran, poupa-tempo, porque temos a licença para fazer e está vencendo o prazo e a taxa de despachante é muito cara, não dando condições para que a gente possa estar resolvendo tudo isso. E obrigado pelas informações, vocês são sensacionais e nos ajuda muito com essas informações. Um grande abraço a todos vocês, meus queridos. Obrigada, meu querido. Ernesto. Olha, veja, eu não sei especificamente qual a licença que ele está tratando, mas eu quero deixar muito claro aqui, né? A preocupação do Detran é para que o cidadão consiga resolver as suas demandas 24 horas por dia, 7 dias na semana, no conforto da sua casa. É isso que a gente está tratando, né? Para que o cidadão possa, por conta própria, resolver. Hoje, por exemplo, eu até quero convidar a todos que estão nos assistindo para que baixem o aplicativo do poupa-tempo digital, que é onde a gente oferece o maior número de serviços ao cidadão em São Paulo, né? Por exemplo, para solicitar uma segunda via da CNH. Há pouco tempo atrás, o cidadão tinha que agendar um horário ou no Detran ou no poupa-tempo, tinha que ir lá presencialmente, fazer essa solicitação, né, para receber essa CNH daí 1 dia ou 2 dias, né? Hoje, através do aplicativo do poupa-tempo digital, com 4 cliques, é importante destacar que são 4 cliques apenas, ele consegue solicitar a sua segunda via da CNH sem sair de casa. Como eu já disse, recebe a via digital poucas horas depois da solicitação e vai receber em casa com todo conforto a via impressa. Então, portanto, o Detran trabalha para que nenhum dos serviços não seja atendido pela população. Tudo aquilo que a população tem demandado, o Detran tem se adaptado, como você bem colocou, Solange, de maneira muito ágil. Você vê a transformação que foi feita aqui em pouco mais de 4 meses, é bastante impressionante, né? Demonstrando que o Estado está cada vez mais ágil, está colocando de fato o cidadão no centro da sua tomada de decisão, para que esse cidadão tenha uma experiência a utilizar os serviços públicos muito melhor do que a que ele tinha antes. Então, portanto, essas são as condições, as premissas que a gente vem trabalhando muito, seguindo aqui as orientações do nosso vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, que é onde o Detran está vinculado, né? Para que a gente, de fato, facilite, seja menos burocrático, seja mais eficiente e muito mais resolutivo ao longo das demandas do cidadão. Ok, e daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui para todo o nosso pessoal, Ernesto, o Fale Conosco, do Detran. Tem também um aplicativo que nós baixamos, vamos mostrar esse aplicativo, como é que ele funciona passo a passo no ar, né, Luquinha? Tá cheio de informação. E tá chegando muita pergunta mesmo. Espero que a gente consiga responder tudo durante o programa, mas agora a gente fica também bem informado com as notícias da redação.
Um vereador de Caraguatatuba foi preso nesta manhã numa operação contra tráfico de drogas no litoral norte de São Paulo. Vamos aos detalhes com o repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Tudo bem, Solange? Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e para quem acompanha o Falando Nisso. Solange, a Polícia Militar do Estado de São Paulo deflagrou na manhã de hoje a Operação Código de Ética contra o tráfico de drogas. Estão sendo cumpridos ainda, Solange, pelo menos 48 mandados de busca e apreensão em São Sebastião e também em Caraguatatuba. Vamos neste momento ao litoral norte do estado de São Paulo. Quem tem mais informações é o apresentador da Band Vale FM Litoral e repórter da TV Band Vale, Conrado Balucci. É isso mesmo, Israel. Boa tarde para você, boa tarde, Sol, Lucas e a todos que acompanham o Falando Nisso. Estamos em frente à sede da Polícia Federal em São Sebastião, porque a operação denominada Código de Ética ainda está sendo desencadeada em São Sebastião e nas demais cidades do litoral norte, em especial Caraguatatuba e outras cidades também do estado de São Paulo, como Campinas e Taubaté. Ao todo, são 110 mandados sendo realizados pelas polícias Federal, Civil, Polícia Militar e também pelo Ministério Público. Destes mandados, 48 são de prisão. Até o momento, um político foi preso, o vereador Flávio Nishiyama, do PTB, foi preso pela Polícia Federal nesta manhã em sua residência por associação ao tráfico e também associação criminosa. A operação teve início às 6 horas da manhã, ainda está sendo desencadeada, provavelmente no período da tarde deva acontecer uma coletiva de imprensa por parte da Polícia Federal e da Polícia Civil para dar os números, fazer um balanço desta operação. A operação se chama justamente Código de Ética por ter diversos advogados envolvidos nela e justamente hoje em que é celebrado o Dia do Advogado. Volto com vocês. Muito obrigada, Conrado. Bom, e nós não conseguimos um retorno da assessoria do vereador Flávio até agora, né? Você me corrija, Israel, 26 pessoas foram detidas, 5 armas apreendidas, além de carregador e munições. Também foi apreendido uma grande quantia em dinheiro, R$ 16.700, mais 20 mil pesos colombianos. Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, a Polícia Federal deve fazer uma coletiva à imprensa. Virando um pouquinho a página, começou no Brasil. Que notícia boa, Israel! A última fase do teste da vacina de Oxford contra a Covid-19. Que boa notícia! Uma excelente notícia, né, Solange? É a fase 3 antes da aprovação final. As vacinas devem estar disponíveis no início do ano que vem. Aliás, hoje a Rússia já falou que tem uma vacina disponível para fazer imunização em massa. A respeito da vacina de Oxford, a repórter Mariana Procópio tem mais informações direto do Rio de Janeiro. Com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, voluntários que receberam a primeira dose da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford poderão tomar o reforço um mês depois. A pesquisa está na chamada fase 3, a última antes da aprovação e distribuição. A fase 3 nos permitirá avaliar melhor se são necessárias 2 doses da vacina ou dose única. Não é nenhum problema em relação a essas vacinas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há 6 vacinas em desenvolvimento nesta etapa. 2 têm assinatura de compromisso de transferência de tecnologia com o Brasil. A de Oxford, em parceria com a Fiocruz, e a produzida pela empresa chinesa Sinovac com o Instituto Butantan. Nos 2 casos, a previsão é de que as vacinas estejam disponíveis no início do ano que vem. Nesta segunda-feira, a Fiocruz inaugurou uma nova unidade que vai fazer com que a capacidade de processamento de testes salte de 2.500 amostras por dia para 17.500. A unidade foi custeada com dinheiro da iniciativa privada. Para o ministro da Saúde, o diagnóstico precoce da doença pode evitar novas mortes, que neste fim de semana ultrapassaram 100 mil. E a Justiça Federal autorizou a viagem do ex-presidente Michel Temer ao Líbano. Temer, que é alvo de processos que tramitam em São Paulo e Brasília e também no Rio, havia pedido a liberação do passaporte após ser convidado para liderar uma missão de ajuda do governo em Beirute. A viagem está prevista para amanhã e a enorme explosão no porto de Beirute, uma semana atrás, deixou mais de 150 pessoas mortas, devastou bairros inteiros. De origem libanesa, Michel Temer
Temer diz ter ficado honrado com o convite do presidente Jair Bolsonaro para coordenar a ajuda humanitária. Luquinha. Bora falar do trânsito, então, em condições das estradas aqui na região também. Israel, tudo tranquilo, começando pela Tamoios. Tamoios com trânsito fluindo super bem. Lucas, sem nenhum problema para o motorista que viaja sentido litoral, viaja sentido Vale do Paraíba. Trânsito flui bem, tem apenas um pouquinho de lentidão para quem desce a serra, mas é por causa dos veículos pesados que estão nesse momento em direção a Caraguatatuba. Para quem está na rodovia Presidente Dutra, a estrada mais importante e movimentada do país, trânsito flui bem sentido São Paulo e sentido Rio de Janeiro. Lucas. Obrigado, Israel. Vamos falar então sobre a previsão do tempo, que é para hoje à tarde, tempo estável, sem previsão de chuva, apesar das nuvens agora em São José. Mas em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 22 graus, sem previsão de chuva por lá, também aqui no Vale, como eu falei, máxima de 28 em São José, Cachoeira Paulista e Pindamonhangaba, máximas de 29 graus. Em Ilhabela e Ubatuba, máximas de 29 graus também, sem previsão de chuva, sol entre poucas nuvens em Taubaté, máxima de 29, e a temperatura sobe até sexta e a máxima chega a 33 graus. Olha só que calor mesmo, sem previsão de chuva. Alguém pode avisar que ainda é inverno? Pois é, né? Não tá aparecendo não. Só de manhã e à noite, que dá uma esfriadinha, mas durante o dia realmente tá calor. Bom, mais notícia boa. A Rússia anunciou aí o registro da primeira vacina contra o coronavírus. A gente dá detalhes para você no próximo bloco. E hoje também tem dicas de energia com a EDP no Minuto Energia. Olá, meu nome é Thiago Lafalce, gestor de eficiência energética na EDP. Daqui a pouco eu vou falar sobre o processo de chamada pública de projetos.